Toda a terra está cheia da sua glória, Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos prosseguir nossos estudos em Êxodo agora no capítulo de número 6, tá? Se você não viu ainda o capítulo 5, é só clicar no link aqui na descrição abaixo do vídeo. Um ponto importante para a gente conseguir entender o nosso capítulo 6, 2 pontos importantes, é o seguinte, que a gente tem que ter em mente para, ao se deparar com um livro, conseguir compreendê-lo de maneira mais eficaz. O primeiro é que Deus é o Senhor. O objetivo do livro de Êxodo, não só do nosso capítulo 6 que a gente vai ver aqui, mas de todo o livro, é mostrar aqui o Deus das alianças, aquele que fomenta o pacto, ele que traz a salvação, ele é o Senhor, ele reina sobre toda a terra, ele é soberano, nada foge do seu controle, ele é de fato o Senhor e o seu nome tem que ser visto, tem que ser proclamado em toda a terra. A gente vê aí o alicerce da instauração do reino de Deus. Tá? O tema do reino de Deus, eu creio que seja o tema majoritário aí de todo o Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, é impraticável alguém tentar compreender o Antigo Testamento sem entender que o objetivo do Antigo Testamento, em sua essência, é demonstrar o seu Salvador, demonstrar Cristo. A gente consegue ver figurações, pré-figurações de Jesus Cristo em todos os livros, em todas as histórias do Antigo Testamento. E é importante ter em mente uma figuração que o Êxodo traz para a gente, que vai começar aqui no capítulo 6, a libertação do povo. Tá? Essa libertação significa que o povo era escravo do Egito. Ele estava sofrendo na escravidão do Egito e ele foi liberto. Okay? Passou pelo deserto, foi liberto pelo poder de Deus, exclusivamente porque o povo sozinho não ia conseguir se libertar. Passou pelo deserto e chega até a terra de Canaã. Ok? Tá, essa é a história do Êxodo. Repara aqui, a mesma coisa acontece conosco. Nós somos escravos, mas dos nossos delitos e pecados. A gente está preso em correntes, nós pecamos. É difícil, não tem como resistir e viver uma vida perfeita. Mas nós somos libertos da escravidão. Por meio do poder exclusivo de Deus, passamos pelo deserto dessa vida e chegaremos, no fim, à nossa Canaã celestial, tá bom? Então, sempre que a gente vê esses textos que fazem, no Êxodo, que fazem menção à libertação do povo, como o caso do capítulo 6 aqui, que vai começar a nossa segunda parte do livro de Êxodo, onde a salvação de Deus vai começar, tá? É claro que já começou desde o capítulo 1, tá? Mas eu estou falando assim da formativa. Inclusive do capítulo 7 para frente já são as 10 pragas, do 7 ao 11. Então, quando a gente tem essa ideia de a escravidão está acabando, a gente tem que lembrar que a nossa escravidão espiritual ela também está acabando. É assim que a gente compreende e interpreta o Antigo Testamento. Ok? Para a gente começar então, vou pedir para a irmã, leitora de hoje, ler aqui o nosso texto de Êxodo, capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vai dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar.
Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Eziron e Carmi. Esses foram o clã de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filhos de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libine e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izá foram Corá, Nefeg e Cri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá foram Assia, Eucana, Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Estes foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Êxodo capítulo 6, verso 1, o texto fala: Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Tá? Esse texto aqui não foi jogado ao léu, ele não está em qualquer lugar. Ele está logo depois do último verso do capítulo 5, quando ele diz: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste desde que dirigi ao faraó para falar em teu nome? Ele tem maltratado esse povo e tu, de modo algum, libertaste o seu povo. Repara que ele está falando que Deus de modo algum vai libertar o povo, já libertou. Né? Ele está agindo de uma forma extremamente incrédula. O esperado, você imagina alguém chegando para Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos céus, olhando para ele e falando o seguinte: ó, não, isso que o Senhor falou não vai acontecer não. Não dá, não está certo. Né? Ele começa a contra-argumentar, né? Começa a falar com o soberano, a gente, o ser humano pequeno. Né? Você está entendendo? O esperado é que Moisés seja destruído aqui. Né? O ponto é que a gente espera que Moisés seja destruído, mas em vez de destruir Moisés, Deus fala: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Então no primeiro verso a gente consegue ver a extrema misericórdia de Deus. Tá? Deus é misericordioso, o Deus que a gente ama, ele é misericordioso. Mas alguém pode falar o seguinte: não, mas lá em Números, capítulo 11, por exemplo, o povo começou a reclamar com Deus. Né? Começou a falar que Deus não ia fazer, incrédulo, o que Deus fez? Fulminou. No mesmo Números, capítulo 11, quando Moisés reclama com o povo, Deus não fulmina Moisés. Ao contrário, no final, o abençoou. Às vezes a gente pode se perguntar: ué, mas por que o povo foi fulminado e Moisés foi abençoado? Se os dois estavam reclamando, se os dois estavam errados. Né? O ponto aqui que a gente tem que perceber é que o povo estava reclamando sobre Deus. Ele estava falando mal de Deus, ele estava entre si reclamando sobre Deus. Moisés falava com Deus e reclamava de Deus para ele. Eu não estou falando para você que é correto você chegar para Deus e começar a reclamar dele para ele. Tá? Não é isso. O que eu estou falando para você é o seguinte: se existe pecado dentro do nosso coração, se existe problema, se existe incredulidade dentro do nosso coração, a gente tem que levar isso para Deus, porque Ele sabe que tem. A gente tem que falar o seguinte: Senhor, eu não estou crendo no Senhor, mude isso. Né? Mude. A atitude não é ficar, né, levar e ficar falando para os outros, né, de Deus, ó, não está fazendo Deus. Não, a atitude do crente, quando ele está com um problema, é ir para o Senhor. O crente, quando ele está com um problema, ele não busca refúgio, ou não busca coisa, não tenta falar com outros. Não, ele vai para o Senhor primeiramente. Né? Primeiramente. O ponto é que, quando Moisés estava incrédulo, quando ele não acreditava no Senhor, ele ia lá e falava isso para o Senhor. Né? Ele deixava claro, ele rasgava o seu coração, ele falava assim: Senhor, eu não estou acreditando. Eu não estou. Então muda isso.
É assim que tem que acontecer conosco. Né? Quando a gente não tiver fé, o que a gente tem que fazer é ir para o Senhor. Né? É levar a angústia para Ele. É levar aquilo que a gente não está acreditando para Ele e pedir para Ele nos santificar, porque Ele tem poder para fazer assim como Ele fez com Moisés. Então a gente pode fazer, Senhor, a gente pode falar para Deus assim, Senhor, eu não tenho essa força. Né? Caso a gente não esteja querendo fazer algo que é do chamado de Deus, ou não esteja conseguindo cumprir a vontade de Deus, ou esteja em pecado, né? não esteja conseguindo resistir ao pecado, a gente pode falar, Senhor, eu não tenho essa força, né? eu não estou acreditando nisso, que o Senhor me mude. A gente tem o nosso refúgio em Deus. O texto continua, ele fala assim, ó, por minha mão poderosa, Ele os deixará ir, por minha mão poderosa, Ele os expulsará do seu país. Aqui a gente está vendo que Deus está falando para Moisés que não é qualquer um que vai salvar o povo, é o próprio Deus. E ele fala, por minha mão poderosa. Não existe mão mais poderosa do que Deus, não existe nada que pode incentivar mais o crente do que isso. Repara que Deus não rejeitou Moisés, Deus não jogou Moisés de lado, muito pelo contrário, Deus foi misericordioso. É isso que a gente tem que buscar, a misericórdia de Deus. E não só isso. Repara que quando Moisés não tem força, Deus não fala assim, ó, Moisés, tu serás forte e vá para a academia, malhe e se vire. Não, ele fala que ele, é através do poder dele que isso vai mudar. É através do poder dele que Moisés vai ter força para progredir e não através do poder de Moisés. E não através de qualquer outra coisa. É isso que a gente tem que ter em mente aqui, que o texto quer passar para a gente aqui. É o poder de Deus que faz com que a gente consiga cumprir a sua vontade. Era da vontade de Deus que Moisés fosse para o faraó e falasse. Moisés não estava crendo, não tinha força, mas Deus fala para ele, vai ser a minha força e o meu poder. Ele continua no verso 2. Disse ainda o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor. Repara que a forma como Deus trata Moisés quando Moisés não está crendo é mostrar para Moisés que ele é o Senhor. É mostrar para Moisés que ele é o soberano. Aqui ele usa o nome da aliança. Repara que o Senhor, deixa eu olhar aqui, ó. Aí, viu? Está em letras maiúsculas. Ele está utilizando o nome eu sou. Ele falou assim, ó. Eu sou. Né? Eu sou o Senhor. Deus é Deus. Ele está falando isso para Moisés. A solução que Deus deu para a incredulidade de Moisés foi, falar para Moisés que a força não tem que vir dele, mas tem que vir de Deus. E 2, falar que ele é o Senhor, que ele é o soberano, né? Está no atemporal. Quem viu o estudo aí de Êxodo 3, quem não viu, veja para você conseguir entender melhor esse verso aqui, porque eu não vou explicar tudo de novo. Né? A conjugação é atemporal, ele é o Senhor, tá? Passado, presente e futuro. Ele está em toda a eternidade. Nada na criação pode defini-lo. Ele está acima de todas as coisas. O Deus que a gente ama é o Senhor. Ou seja, a solução para a incredulidade é perceber quem Deus é. É estudar sobre quem Deus é. É ver a grandeza de Deus. É ver o poder de Deus. É pensar que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Né? É ver Deus como Ele é de fato. É enxergar a Deus e se refugiar em Deus, olhar para Deus, ver a sua grandeza e o seu poder, é o remédio que Deus dá para a incredulidade. Se a gente está com o coração incrédulo, o que a gente tem que fazer é olhar para Deus. É ver que Ele é o Senhor, é o poderoso, é aquele que controla todas as coisas, é o nosso Pai. Ele continua aí, no verso 3. Aparecia a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a ele. Então ele aparece a Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele fala que pelo meu nome não revelei a ele. Isso gera para nós uma certa dúvida, porque a gente vê o nome Yahvé, né? Eu sou, com Abraão falando eu sou, esse nome, expressão, até a própria Eva, Lameque falou eu sou. Né? Várias pessoas no livro de Gênesis utilizam o próprio Jacó, o nome eu sou para Deus, e aqui ele está falando que Deus não se revelou como eu sou. Isso é uma contradição bíblica? Não, claro que não. Repara que a ideia do nome de Deus, dita aqui no contexto do pacto, está demonstrando que Deus não se revelou para ele como o eu sou, né, o libertador, o Senhor que libertaria, que o poder dele seria visto e proclamado sobre toda a terra. Os patriarcas não viram isso. Os patriarcas não viram o poder de Deus para a libertação dos escravos do povo. Eles não viram a manifestação absoluta, né, que foi o Egito.
Aí a gente pode pensar o seguinte: caramba, então Moisés tinha até uma certa vantagem, né, com relação aos patriarcas, de saber mais. Mas entenda, meu irmão, hoje a libertação que a gente vê não é uma libertação de uma escravidão comum, mas uma libertação do pecado. É necessário um milagre maior do que abrir o mar para mudar o coração de um pecador. É necessário um milagre maior. Então, quando você se olha no espelho, você vê, né, algo, se você for um crente de verdade, a gente vai estar vendo uma mudança maior do que um milagre maior do que o próprio Mar Vermelho se abrindo no meio. Se, através da aliança que Deus fez com Moisés, Deus demonstrou que Ele é o Senhor e que Ele é poderoso, né, que Ele é o regente sobre toda a terra, quanto mais na nova aliança em Cristo Jesus a gente consegue perceber que Deus é o soberano, o Senhor, o regente sobre toda a terra. Vamos continuar, verso 4. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiro. Então repara aqui, Deus está falando que Ele estabeleceu a aliança. Né? Então Ele não está esquecendo da aliança, Ele está falando o seguinte: ó, a terra de Canaã será dada. Deus não esquece da aliança que Ele faz com o povo. Né? Se Ele não esqueceu essa aliança feita com Abraão há pelo menos 6, 7 mil anos atrás, né? Se Ele não esquece isso, quanto mais a aliança feita com Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Nós temos uma aliança com Ele. É isso que a gente tem que pensar e lembrar. Né? Se a aliança com Abraão, né, culminou na terra do Egito, culminou na terra de Canaã sendo dada para o povo, no que vai culminar uma aliança feita com o sangue do Filho de Deus. No que isso vai culminar? Isso vai culminar na eternidade celestial. E Deus não esquece disso, assim como Ele não esqueceu da aliança que Ele fez com Abraão. Aí o texto continua, aí no nosso verso 5. Agora ouviu o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. Olha só, de quem Ele ouviu o lamento? Dos israelitas. Tá? Mas quem são os israelitas? São esse povo que não para de reclamar o tempo inteiro aqui no capítulo 5. O povo só reclama, né? Qualquer coisa. Na pregação passada o pastor falou sobre eles estão muito entusiasmados, né? Eles estão achando que são qualquer coisa. O povo só reclama o tempo todo. É esse tipo de gente que Deus ouviu o lamento. Meus irmãos, se Ele ouve o lamento dos israelitas, né, que só fazem besteira o tempo todo, Ele vai ouvir o lamento de qualquer um que elevar o seu pedido aos céus. Tudo aquilo, todo o nosso lamento, todas as nossas angústias, a gente pode levar ao Senhor, que Deus de fato vai ouvir. Né? Se o seu problema é a escravidão, se o seu problema é o pecado, Deus tem poder para fazer com que a gente consiga ter uma vida santa. Esse Deus, Ele certamente não mudou. Afinal, o nome dele é Eu Sou, passado, presente e futuro, né? Atemporal. Ele não muda e Ele continua. E no final do verso, ele fala aí que não esqueceu da sua aliança, como nós já frisamos. Continuando aí no verso 6, ele fala assim, ó, por isso, né? Por isso, ou seja, por tudo que foi dito anteriormente, tá? Que Deus não esquece das suas alianças, que Deus ouve o lamento de pessoas demais, que Deus ouve o lamento de pecadores, tá bom? Que Deus é o Senhor. Por isso, aí ele continua, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Repara que ele está dando a mesma solução que ele deu para Moisés para os israelitas. Né? Mostre para os israelitas, diga a eles o quê? Que eu sou o Senhor. Eles estão incrédulos? Então que eles olhem para o fato de que Deus é Deus, de que Deus é grandioso, de que Deus é soberano. É indo para Deus e observando a grandeza de Deus que a nossa incredulidade é quebrada. É isso que ele está falando. Se o nosso problema é falta de fé, é incredulidade, é olhando para Deus que a nossa incredulidade vai ser quebrada. Ele fala, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. O verso que é o nosso ponto alto aqui, que ele vai falar justamente daquilo que Deus vai fazer pelo povo, que ele é o libertador, que ele vai libertar o povo, é justamente aquela passagem que vai mais, ou por demasia, demonstrar a obra que Cristo fez por nós na cruz. Tá? Então, olhando para esse texto, a gente tem que ter duas coisas em mente. Lembra do início? As duas coisas que vão moldar a forma como a gente vai enxergar o texto. É o seguinte, a primeira, que o Deus das alianças que Ele vai fazer, né, Ele vai libertar o povo com o objetivo de fazer uma aliança com o povo,
dentre os seus objetivos, é claro, né, com o objetivo também de que seu nome seja proclamado e as outras coisas que a gente falou, mas ele está libertando o povo para que seja feita uma aliança com o povo. Esse mesmo Deus, ele vai libertar também a nós para fazer uma aliança conosco em Cristo Jesus. Esse é provavelmente o nosso verso mais importante, porque ele está falando o seguinte, ó, Deus é o Senhor e ele os libertará. Repara que essa libertação de Deus não é à toa, ela não culmina em nada. Olha só o que ele fala no verso 7, eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então aqueles que são libertos por Deus vão fazer parte do povo de Deus. Tá? O fato de você ser liberto, o fato de Deus te libertar, vai culminar no fato de você ser parte do povo de Deus. Nesse sentido, já que aquela libertação que aconteceu com o Egito é uma prefiguração, uma figura do que vai acontecer no futuro em Cristo, a libertação, aqueles que são libertos do escravo, vão ser os que vão fazer parte do povo de Deus. Vocês entenderam isso? O ponto é o seguinte, só faz parte do povo de Deus aquele que é liberto por Deus da escravidão. Aquele que o Deus das alianças liberta. Deus só faz aliança com aquele quem ele liberta. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que quer colocar muita gente dentro do povo de Deus, mas só faz parte do povo de Deus quem é de fato libertado pelo Senhor. No caso aqui de Êxodo capítulo 6, a nação de Israel, a linhagem carnal de Israel foi libertada por Deus para ir para a terra de Canaã. No caso da nova aliança da qual nós participamos, né? Os eleitos de Deus, eles são libertos da escravidão do pecado para seguirem rumo a Canaã celestial. Só faz parte do povo de Deus quem é liberto pelo Deus do pacto. Nesse sentido, a conclusão que a gente tira é que a gente só pode, né, fazer qualquer tipo de sacramento ou cerimônia como o batismo, por exemplo, né, para falar que uma pessoa faz parte do povo de Deus. A gente só pode fazer isso com pessoas que de fato foram libertos da escravidão, com crentes verdadeiros. Então o próprio texto de Êxodo 6 vai demonstrar para a gente, por incrível que pareça, que a gente só pode batizar adulto, né? Ou pelo menos pessoas que já se converteram. Tá bom? Mas o ponto focal que a gente tem que tirar daqui é o seguinte, eu, você, todos nós que fomos libertados da escravidão pelo Deus das alianças, nós fazemos parte desse povo. A gente pode dizer que nós somos parte do povo de Deus, assim como as pessoas do Antigo Testamento, né, poderiam olhar para a terra de Canaã e falar, Deus nos deu essa terra. Olhar para a terra de Canaã e falar, Deus nos tirou do Egito, Deus abriu uma... Assim como o povo pode falar isso, nós podemos falar, eu sou parte do povo de Deus. E você pode se olhar no espelho e falar isso. E quem faz parte do povo de Deus, na nova aliança, Deus não vai mais o rejeitar. Porque a nova aliança não é mais com a descendência natural, como foi a antiga aliança. A antiga aliança era uma descendência natural. Né? As pessoas eram filhas dos filhos dos israelitas e assim entraram na aliança, porque o povo de Israel ia receber a terra. Ok? Já na nova aliança, não é mais o povo de Israel, mas a igreja, os eleitos de Deus que vão receber a terra celestial. Então a gente vê uma importância muito grande da gente entender que esse verso aqui é o verso que vai falar sobre o Deus das alianças, o Deus do pacto, aquele que de fato livra para que o seu povo seja formado. Tem os outros motivos que nós já citamos, é claro. Vamos continuar. Ele utiliza a palavra resgatarei, que do hebraico é goel, né, ou goal, não sei exatamente como se pronuncia, mas é algo desse gênero. Esse termo ele era utilizado para o vingador de sangue, aquela pessoa que iria vingar caso algum parente próximo viesse a ser assassinado. Esse termo também era utilizado para quando um parente iria resgatar um outro parente que foi escravizado ou estava em completa miséria, como é, por exemplo, o caso de Ruth com Boaz. Na verdade, de Boaz com Ruth. Boaz foi o resgatador de Ruth. Né? Ele trouxe Ruth para a sua família, trouxe Ruth de volta. Também era utilizado, isso no Pentateuco, para aquela pessoa que iria prover um descendente para que aquela família
perpetuasse. Né? A ideia do texto é um provedor, é um vingador, um protetor. Como diz aqui Tim Chester, vou citar aqui do livro Êxodo para você, ele fala o seguinte: Goel era um membro da família responsável por vingar um parente assassinado, resgatar um parente escravizado ou prover um ordeiro para um parente falecido. Era um parente próximo que atuava como vingador, protetor e provedor, mesmo quando isso implicasse em prejuízo pessoal. Então a gente vê que Deus, ele é o Goel de Israel. Ele vai não apenas vingar o povo, não apenas prover aquilo que o povo necessitava, né, mas vai trazer o povo para a sua família. Ele vai se tornar o seu povo. Ele vai se tornar parte da grande família de Deus, porque Deus é o seu Goel. Lembra disso. Ao longo do Antigo Testamento, essa palavra aparece outras vezes e vai ser muito importante a gente refletir sobre o que significa Deus ser o Goel. Ok? Vamos continuar. Ele fala ainda no verso 7 assim, ó. Então, olha o que o texto diz, ó. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então ele fala assim, ó. Eu vou resgatar vocês. Então vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então antes deles serem resgatados, eles não sabiam que Deus era o Senhor. É isso que dá a entender. Então repara que o povo só vai conhecer a Deus de fato. O povo só vai saber quem é Deus de fato. Ele só vai reconhecer a Deus como Senhor depois que o povo for de fato liberto da sua escravidão. Eu vou falar para vocês que a grande maior parte do povo ainda assim morreu no deserto e não conheceu ao Senhor. Mas o ponto aqui é o seguinte, ó, primeiro Deus liberta o povo e depois o povo reconhece ao Senhor. Primeiro vem a libertação de Deus e depois vem o reconhecimento humano. Repara que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é uma coisa que parte dele. Essa é uma das, a gente consegue enxergar aqui, inclusive, uma das doutrinas da graça, né? Que é Deus que muda, que é Deus que faz, e então o homem vai lá e aceita. É o chamado eficaz. É Deus que muda. Tudo começa dele. Não é porque o povo era bonzinho. Repara que ele não escolheu o povo porque o povo era bonzinho, não. Porque o povo era o pior possível. Né? Eles não criam em nada. Tudo, né? A manifestação de Deus para Moisés na sarça e ainda assim Moisés não acredita no Senhor. Né? Não é pelo mérito dele. Aqui ele está mostrando que a salvação não vem pelo mérito. O reconhecimento de que Deus é o Senhor não vem pelo nosso mérito, mas porque primeiro Deus nos liberta. Primeiro Deus tira você da escravidão do seu pecado. Primeiro Deus tira a gente, né, desse mundo, dessa coisa, desse corpo ruim. E então a gente reconhece que Deus é o Senhor. Tudo começa nele e por isso nós temos que render-lhe graças pela nossa salvação e por isso a gente deve a nossa salvação exclusivamente ao Senhor e não aos nossos méritos. É num texto como esse que a gente consegue refletir sobre o fato de que o Senhor pode nos mudar através do seu resgate e vai fazer isso com todos os seus eleitos. Ok? Continua aí. Verso 8. Os farei entrar na terra em que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó e darei a vocês como propriedade, ponto. Eu sou o Senhor novamente. Né? Então aqui a gente vê que esse termo eu sou o Senhor que apareceu lá em cima, aparece no meio do texto, vai aparecer no final. Né? Ele tá falando várias vezes, eu sou o Senhor para botar na cabeça do povo de que Deus é Deus. Né? Se eu for expor o texto da forma como ele está, quem está ouvindo aí vai achar até repetitivo, porque toda hora ele fala assim, ó, eu vou fazer porque eu sou o Senhor. Então Deus está querendo focar ao absoluto e ao máximo de que a gente venha encontrar nele a coragem, de que a gente venha encontrar no fato de Deus ser Deus, né, na meditação do nome de Deus, lá de Êxodo 3, né, de encontrar no nome de Deus a nossa segurança de que tudo que Ele diz, Ele de fato vai fazer e que Ele é poderoso para fazer. Tá bom? Vamos continuar. Tudo que Ele diz, porque no verso 8 Ele fala, né, que disse a Abraão e Ele realmente vai dar. Ele é o que cumpre as suas promessas. Verso 9, Moisés declarou isso aos israelitas. A gente pensa, caramba, agora vai. Né? Moisés declarou que Deus falou com ele. Só o fato de Deus falar com ele já é um absurdo. Só o fato dele ouvir a voz de Deus, seja lá como for, já é um milagre absoluto. A gente pensa o seguinte, agora vai. Agora o povo vai crer.
Aí o texto diz assim, mas eles não lhes deram ouvido por causa da angústia cruel e escravidão que sofriam. Repara que a escravidão, os problemas, a tribulação do povo culminou, fez com que o povo perdesse todo e qualquer tipo de crença que eles poderiam ter, né, de acreditar de que Deus de fato iria salvar. O que está acontecendo é que a tribulação ofuscou os olhos do povo. Meus irmãos, a tribulação que vem de Deus para nós revela aquilo que a gente é. Repara que antes o povo estava empolgado no capítulo 5. Eles falam, não, nós vamos, Deus libertou, então vamos lá, vamos para o deserto. É um pedido absurdo. Você imagina, né? Moisés chegando para o faraó e falando assim, faraó, eu vou tirar aqui todos os escravos do Egito e vou levar todo mundo embora para cultuar Deus. Nunca que um faraó iria aceitar um negócio desse. Não, é um pedido totalmente absurdo. Agora repara o seguinte, essas pessoas estavam, né, todas alegres, vamos fazer. Quando veio a tribulação, revelou o seu caráter. A tribulação não vem à toa. Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Toda tribulação vem com o objetivo de nos santificar. A tribulação não acontece sem propósito, né? Deus é amoroso e se Ele traz a tribulação é porque Ele tem um objetivo. Nesse ponto aqui a gente está vendo que a tribulação revelou que o povo estava distante do Senhor. A gente passa hoje por momentos, às vezes, que pode ser difícil, que nem cultuar na igreja a gente pode, né? E o que está sendo revelado dentro do nosso coração com relação à intimidade que a gente deveria ter com Deus, né? Como é que está essa intimidade? Será que essa tribulação, será que o fato da gente estar longe da igreja, será que essa tribulação está produzindo dentro do nosso coração uma resistência, um afastamento do Senhor? Se isso está acontecendo, significa que antes a gente só estava alegre, não porque existia dentro do nosso coração uma felicidade intrínseca ou um amor gigante por Deus. Não, mas estava alegre porque estava tudo bem, porque estava tudo certo. Mas é em momentos como o que acontece hoje, né? Em momentos como esse problema que você pode estar passando, é isso que vai revelar o nosso caráter e mostrar aonde a gente tem que se arrepender e mostrar qual é os nossos erros, porque novamente Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. E o sofrimento do povo de Israel demonstrou que o povo de Israel não amava o Senhor. Não desperdice o seu próprio sofrimento, né? Não desperdice. Perceba qual é o objetivo de Deus, aquele que controla todas as coisas, em fazer isso conosco. Mas vamos continuar. Ele vem aí no verso 10. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. É uma coisa absurda, uma ordem absurda. Aí Moisés, ele fala assim, Moisés, porém, disse na presença do Senhor. Aí a gente pensa, caramba, Deus falou, eu sou o Senhor 3 vezes para Moisés, né? Deus, ao invés de fulminar Moisés, agiu com misericórdia. Falou do nome dele, falou da aliança, falou que ele seria o povo, falou do Goel. A gente pensa, agora vai, né? Mas Moisés disse na presença do Senhor. Aí vem aquela atenção, na presença do Senhor. O que ele disse? Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade de falar. Antes o problema era a facilidade de falar. Agora o problema são os israelitas, né? E o faraó. Então repara que não, se os israelitas não me ouvem, como é que o faraó vai me ouvir? Novamente, Moisés não percebeu que a força não é dele. A força não é dele, é do Senhor. É isso que ele não está percebendo. Mas ele está falando isso para Deus. E não falando mal de Deus para os outros. Ele está falando isso para Deus, ele está levando as suas angústias. Lembra do que foi dito no início? Não vou repetir aqui. O ponto é que Moisés está levando ao Senhor a sua incredulidade. E o Senhor não o rejeitou. O texto continua, mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Então Deus olhou para ele e falou o seguinte, vá e faça. Moisés falou, não vai dar certo. Moisés, vá e faça. Ponto final. Né? Deus que ignorou, né? Parece até aquele que passou direto. Né? A incredulidade de Moisés, graças a Deus, literalmente falando, foi ignorada. Deus agiu com misericórdia. Olhou para Moisés e falou o seguinte, vai e faça. Fale com o faraó. Ok? Depois disso, ele vai começar aqui, né, a partir do verso 14 até o nosso verso 26. Ele vai começar aqui uma genealogia.
E muitas vezes, quando a gente se depara com textos de genealogia, a gente pensa o seguinte: caramba, que chato! Para que serve isso? Entenda, meu irmão, lá no Novo Testamento, Paulo já falou para a gente que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para a santificação, etc. Vamos ler o texto literalmente aqui. Ele fala assim, toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Então, toda a Escritura. Isso inclui a genealogia. Isso inclui esse texto que às vezes a gente chama de chato dentro da palavra de Deus. Tá? A genealogia ela tem um objetivo. Nesse caso aqui, a genealogia de Arão está mostrando que Arão é da linhagem de Levi. Repara que ele nem cita todos os tribos de Jacó no início. Né? Ele só fala, né, dos primeiros ali, pega a linhagem de Levi, os outros ele ignora, e ele continua a linhagem de Levi até chegar em Arão. Né? De Arão ele só joga até a sua segunda geração. Né? Então aqui ele está mostrando a linhagem sacerdotal, a linhagem levítica de Arão. Tá? E até do próprio Moisés, mas parece que o ponto focal aqui é a linhagem sacerdotal de Arão. As genealogias elas ensinam muita coisa para nós. A primeira é o seguinte, se a gente for aí no verso 24, por exemplo, ele fala que os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Aí a gente pensa, caramba, para que eu vou querer saber o nome de Abiasaf? Meu irmão, veja, é aqui que a gente vê Abiasaf, um ser humano totalmente irrelevante no contexto bíblico, né? Assir, um ser humano, Eucana. Esse aqui não é Eucana de Samuel, não, tá? Esse aqui é um Eucana totalmente irrelevante no contexto bíblico. Ainda assim, Deus inspirou um profeta, né? Inspirou um ser humano para escrever palavras sagradas, né? E colocou o nome dessa pessoa ali. Né? Deus sabe o nome dela. Deus sabe o nome de Eucana, uma pessoa que parece irrelevante no contexto. Né? Deus sabe o nome de todo mundo, Ele conhece a cada um, Ele me conhece, Ele te conhece. Deus é soberano e cuidador, tudo que está acontecendo com você, Ele está sabendo. Né? Vendo pessoas irrelevantes, como, né, que parecem que não tem nada que a gente consegue perceber, que Deus ele nos conhece profundamente, ao ponto de mandar escrever um nome de alguém que talvez tenha vivido a sua vida sem nunca saber que estaria na Escritura Sagrada. Okay? O segundo ponto que a gente vê é que a genealogia tem um fim. Tá? Sabe qual é a última genealogia da Bíblia? A de Cristo. Ela tem um fim, ela demonstra que no final das contas, né, tudo isso foi contado, no final das contas, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, de Adão até Jesus. É claro que tem uns passos, né, umas lacunas, você não pode pegar a genealogia, somar os anos e ter a idade da Terra. Tá? Não faz sentido fazer uma conta dessa. Mas, veja bem, o ponto é que a genealogia terminou em Cristo. Ruth não morreu antes de ter um filho, um neto, um bisneto, antes de Davi nascer, antes do filho dela nascer para que Davi nascesse. Né? Você acha que isso foi coincidência? Tamar não morreu antes de engravidar? Você acha que isso foi? Então repare que todas essas pessoas ali, elas viveram, elas engravidaram, tiveram filhos, tiveram família, e essa linhagem foi preservada até chegar no Messias, que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3. Na primeira promessa que a gente vê do Messias, quando ele fala que vai esmagar a cabeça da serpente, o descendente da mulher que irá destruir o próprio Satanás, aí a gente pensa o seguinte, olhando a genealogia que a gente consegue perceber que Deus estava no controle de tudo isso para que no final o próprio Cristo aparecesse. Nessa genealogia aqui, que a gente está vendo a genealogia de Levi, dos sumos sacerdotes, a gente vê que Deus preservou uma linhagem para que essa linhagem fosse a linhagem sacerdotal, a linhagem que iria levar o povo até Deus. Então, olhando essa genealogia de Levi, essa genealogia dos sacerdotes, que a gente consegue perceber que Deus, ao longo da história, estava maquinando, armando uma linhagem exclusiva e específica para que pessoas pudessem levar outras pessoas a Deus. É assim que a gente pode ter certeza absoluta. Vendo uma genealogia como essa que a gente pode ter certeza absoluta que Deus, Ele certamente já proveu uma forma de fazer com que a gente se achegue a Ele. Uma forma de fazer com que até mesmo pastores, pessoas que estão à frente ali na igreja, né, Deus ele já proveu tudo isso para que a gente tenha esse caminho, essa forma de ir até Ele. E em última análise, a genealogia final da Bíblia é aquela que aponta, que termina no próprio Cristo.
né? A história genealógica termina aqui. Tudo aconteceu para que esse descendente viesse. No caso dessa genealogia de Êxodo, né? As coisas estão acontecendo e armando um povo separado para que o povo pudesse louvar o Senhor, fazer expiação, propiciação, fazer os sacrifícios. Tudo isso foi preservado ao longo da história. É na genealogia que a gente vê que Deus te conhece, que Deus me conhece. Pessoas como eu e você, que provavelmente são irrelevantes, né, ao contexto global da coisa, né? Pessoas aparentemente irrelevantes, né? Mas Deus nos conhece, a cada um de nós, e Deus preserva uma linhagem, Ele preserva as coisas, Ele controla a história para que a gente possa se achegar até Ele. Ok? Por fim, ele olha aí nos últimos 2 versos. No verso 28 ele fala: Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito e disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó dará ouvidos se eu não tenho facilidade para falar? Então Moisés não dá certo, não tem como, né? Moisés não está crendo, né? É incrível que ele está fazendo um contraste entre tudo aquilo. Ó, ele falou o seguinte, ó, repara, ó, Deus falou eu sou, né? Ele falou da genealogia, ele falou de tudo isso, ele armou tudo isso. Depois ele vem com o Deus arquiteto do mundo, através da genealogia, a gente vê Deus como um grande arquiteto, né? E ainda assim Moisés olha e fala: Mas Senhor, eu não tenho facilidade para falar. É curioso pensar que Moisés não foi destruído. Ele termina o capítulo num ponto em que ele começou, em que Moisés estava incrédulo. A incredulidade de Moisés mostra para nós que, apesar das nossas incredulidades, Deus ainda é misericordioso, Ele ainda nos ama e Ele ainda age com a força dele por nós. Então não é a sua incredulidade, não é o fato de você não conseguir falar, não é o fato de que vai ser muito difícil, por exemplo, pregar o evangelho para as pessoas de fora porque são muito chatas, são muito ímpias, é tudo macumbeiro. Não é isso. Não é observando textos como esse que a gente vê a tolice da incredulidade. Se Moisés poderia ter crença absoluta em Deus, por Deus falar que ia libertar ele, quanto nós podemos ter uma crença absoluta em Deus que já nos libertou e que já enviou o seu Filho? Você está entendendo o ponto? Né? O texto ele demonstra para a gente claramente a tolice da incredulidade, a tolice de achar que, caso a gente vá falar aquilo que Deus quer que a gente fale, como foi o caso de Moisés, caso a gente vá falar a mensagem de Deus e falar sobre Deus, como falar o seguinte, ó, olha só que tolice, mas o ser humano não vai ouvir, não, mas essa pessoa aqui é muito chata, mas não é o seu poder que converte o poder de Deus, você está entendendo? Não é a sua força, é a força de Deus, é isso que ele está mostrando, né? O problema é que ele não está entendendo isso. Meus irmãos, você pode evangelizar, falar de Deus, falar a palavra de Deus para quem você quiser, porque o Deus do pacto, o Deus das alianças, é Ele que liberta da escravidão, não só a escravidão dos israelitas no Egito, mas é Ele que liberta da escravidão do pecado. Então é tolice olhar e falar, eu não tenho força. Não, porque a gente está junto com o Deus das alianças, o eu sou poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que de fato consegue fazer as coisas que a nossa força a gente sabe que não consegue. Então, se a gente não tem força para falar, se a gente não tem força para pregar, se a gente não tem, se a gente não consegue manifestar aquilo que Deus quer que a gente manifeste, ou levar a mensagem que Ele quer que a gente leve para as outras pessoas, a primeira coisa é chegar diante de Deus e falar para Deus o seguinte, Senhor, eu não estou crendo, ajude com a minha incredulidade. Por fim, vamos refletir numa última coisa. Esse Deus que fez o pacto com Israel, que começou a salvação aqui em Êxodo 6, é o mesmo Deus que já terminou a grande obra da salvação que a gente vive. É justamente olhando para a cruz, é justamente olhando para Jesus Cristo que a gente consegue ver quem é o Deus das alianças e quem é o Deus que faz o pacto conosco.
e que só faz parte do seu povo aquele que Deus assim o resgatou. Vamos orar para encerrar o nosso estudo. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude a perceber que só o Senhor é Deus, Pai. Que a gente consiga, Senhor, ter fé absoluta, Pai, mas se a gente não tiver essa fé, se a gente não tiver essa força, Senhor, que a gente venha levar para Ti a nossa incredulidade, que o Senhor a destrua, Pai. Que o Senhor destrua a nossa incredulidade, que a gente consiga enxergar em Ti o poder, em Ti a força e ver que somente através da Sua força a gente pode agir, ó Deus. Senhor, se for da Tua vontade, Pai, que a gente venha a ser humilhado, mas que o Senhor venha a ser exaltado, Pai, que a gente consiga entrar na Sua presença, Senhor, e ajoelhar todos os dias, orando e clamando a Ti, para que a gente tenha confiança na Sua palavra. Senhor, essas pessoas que a gente lê aqui que tem problemas com incredulidade, Pai, eles são seres humanos como nós, eu também sou ser humano, Pai, eu também tenho a incredulidade que essas pessoas têm, mas que o Senhor venha acabar com essa incredulidade. Eu não sou melhor do que eles, Pai, mas o Senhor consegue destruir essa incredulidade que existe dentro do meu coração, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha me dar fé absoluta e que eu consiga contemplar o Senhor e ver a Sua glória, para que a minha fé seja fortalecida e para que a fé de todas as pessoas que estão aqui olhando, que estão vendo esse vídeo também, Senhor, para que todos que estão em casa consigam ser fortalecidos através da contemplação do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Toda a terra está cheia da sua glória, Deus.